Zaqueu, que era um cobrador de impostos, mas que com certeza tinha vazios na sua alma, e os vazios do homem só Jesus pode preencher. Nós vemos claramente que ele recebeu Jesus de uma forma muito prazerosa. No entanto, Jesus fez toda a diferença na sua vida, e Jesus faz a diferença na vida daquele que abre a porta a ele. Jesus é educado, não arromba o coração de ninguém, mas ele pede para entrar. Mas se ele entrar, ele faz toda a diferença. Amém? Vamos lá. Damos início hoje a uma série de estudos bíblicos baseados nos evangelhos. Olha que bênção, né? Ministrando evangelhos no seminário. É um privilégio de poder abordar um pouquinho aqui com vocês também. Começaremos com esta lição sobre quem é Jesus. Jesus, resumindo ele em uma frase só, ele é o Salvador do mundo. Como no próprio texto diz aqui, né? Versículo 10, vamos reler. Ninguém levanta. Versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, que maravilha nós ter essa noção de que o nosso Deus, por tão grande amor, enviou Jesus para nos salvar, para fazer a grande obra que Ele fez, a fim de que o homem fosse reunido com Deus. Ao exercer seu ministério, o Senhor foi alvo das mais diversas opiniões, muitas delas contraditórias. Obviamente, se Satanás estava no jardim desde o começo, é claro que ele iria se opor a tudo aquilo que Deus fez. É notório isso. Enganou ali aquele casal, e o casal, eles tinham uma palavra de Deus, eles tinham uma orientação, mas se deram desobedientes. E infelizmente, né, igreja, hoje não é diferente. Os homens, por mais que sejam conhecedores da palavra, ainda assim tem essa inclinação à desobediência. E por que disso? Exatamente por causa da natureza pecaminosa. Mas eu fico pensando, antes do pecado entrar no mundo, aquele povo ali que estava no jardim, já tinha uma inclinação à desobediência. E o porquê disso? Talvez pelo fato de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, o poder de saber o que quer, poder de decisão. E é isso que nós precisamos ter domínio, controlar, seres inteligentes que nós somos, assim como Deus, seres pensantes. É claro que tem uns que não pensam tanto assim. Tem uns que têm um pensamento bem limitado. Mas o ser que pensa um pouquinho, pelo menos, ele tem o poder de decidir o que quer, certo? E o que não quer. É assim que funciona. Deus deu a opção lá para o Adão e para Eva. Tem tudo isso aqui de opção. Mas infelizmente tinha uma má influência ali. Satanás e a má influência está funcionando ainda. Está funcionando. E é por isso que nós precisamos ficarmos espertos. O que o apóstolo Pedro declarou? O apóstolo Pedro declarou que o diabo ele anda bramando como um quem que brama? Um leão. Como um leão ao nosso derredor. Vamos entender essa questão aqui. Anda bramando como um leão ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Amém? Ao nosso redor está o anjo
nos livrar daquilo que nós não vemos, que não temos consciência. Mas, olha, a Bíblia deixa claro que o diabo, mal intencionado, do jeito que ele é, anda bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E, gente, infelizmente, como ele tem tido sucesso nisso, é triste. Mas o diabo tem tido sucesso nisso, e muitos estão se corrompendo, sendo desobedientes, não priorizando o reino de Deus e sua justiça. Uns achavam que ele era o Messias, outros, porém, que ele agia pelo poder do próprio demônio. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Atribuir obra de Deus ao diabo. E isso é pecar contra o Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. E aqueles religiosos ali, eles chegaram a admitir, não, ele expulsa os demônios pelo poder dos demônios, ou pelo poder do demônio, do chefe. Que coisa horrível isso. Muitos o seguiam porque queriam ouvir seus ensinos, outros desejavam apenas receber curas. Diferente hoje? O que é mais importante para nós como igreja? Receber orientação da verdade de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas, ou servirmos a Deus só por aquilo que achamos conveniente recebermos de Deus? Tem um texto que não está aqui, mas eu estava meditando nele hoje. Se você quiser abrir para conferir, é o Salmo 26. Davi, ele era um servo excelente, um exemplo para todos nós, até porque ele não era imune ao pecado, mas uma das coisas que Davi mais fez foi exatamente admitir suas fraquezas e pedir perdão dos seus pecados. E isso tem que ser parte da vida do cristão. Ter consciência de que erra, que peca, que transgride, está sujeito a isso, quem não está? Mas, por outro lado, ter o temor de Deus e se arrepender e confessar pecados, e mudar rotas, mudar os seus caminhos, mudar atitudes, posicionamentos. Tudo isso, meditando nos Salmos, é muito perceptível que Davi fazia o tempo todo. E olha, que ele tinha noção, consciência da sua vida piedosa. Isso é bom, isso é bom, isso é saudável. Isso é saudável. Eu tenho, olha a declaração dele, no verso: declaro-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, examina, investiga o meu coração e minha mente. Gente, isso aqui é muito louvável. Pedir para Deus: Deus, contempla aí o meu coração. A mesma coisa ele fez no Salmo 139. Pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. É isso aqui que me chama a atenção. Tenho vivido de acordo com a tua verdade. Isso tem que ser primordial na vida do cristão. O que Jesus declarou lá em João 8,32? Esse é um texto que todo cristão tem que ter na ponta da língua. O que Jesus declarou lá em João 8,32? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E conhecereis a verdade. Olha que bênção, hein? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Vocês estão vendo que o propósito de Deus é outro?
em relação àqueles que buscam a Deus só por interesse. Não, eu vou na igreja porque lá é o lugar da bênção, lá eu vou receber, lá Deus vai prover tudo que eu preciso. Gente, é claro que Deus provê tudo que nós necessitamos. Ele é provedor. Mas a prioridade no nosso relacionamento com Ele não é esse. Nós estamos sendo assistidos pela fidelidade a Deus o tempo todo. Deus tem ministrado nas nossas vidas por graça e misericórdia. Tem nos dado o pão de cada dia por bondade e amor. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, declarou assim: por que vocês andam ansiosos por coisas perecíveis? Por aquilo que há vezes em comer, beber, vestir? Existe algo que é muito mais relevante do que isso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí os homens tiram o foco daquilo que é o mais tremendo e relevante e colocam no seu coração as coisinhas da vida, daquilo que é efêmero, daquilo que é só providência. Muitos o seguiam porque queriam ouvir seus ensinos, outros desejavam apenas receber curas ou o pão, o pão perecível. E havia os que estavam ansiosos para apanhar alguma palavra, para ter de que o acusar. Como Jesus passou luta nesse sentido também, como ele foi confrontado, como ele foi afrontado, como ele foi provocado. Olha, terrível, principalmente, gente, pelos religiosos. E por que aqueles religiosos tinham tanta implicância com Jesus? Por que eles tinham tanta implicância? Porque Jesus veio e as multidões estavam ao redor dele, ouvindo, sedentos, sendo impactados, transformados. E o que isso foi ocasionando na vida daqueles homens? Sabe o que é? Inveja, coisa terrível. Imaginemos nós o peso da luta de Jesus. E qual que era a intenção do Messias? Só fazer o bem, só pregar a verdade, só ensinar. Claro que estava na disposição de curar, curou. Claro que estava na disposição de multiplicar pães, multiplicou. Claro que estava na disposição de ressuscitar mortos, ressuscitou. Jesus veio para fazer o bem. Mas mesmo assim, muitos o levaram à cruz, achando que estavam ali crucificando um Zé Ninguém, um charlatão, um falso profeta, um enganador. Infelizmente, isso é muito tendencioso do mal. O coração do homem enganoso e perverso. Ainda hoje, a pessoa de Jesus é objeto de discussões contraditórias. Muitos, pela fé, aproximam-se dele, interessados em obter a cura de uma enfermidade ou uma libertação. Aquilo que acabamos de falar. Existem também aqueles que tentam basear sua ideologia política nas palavras e ações de Jesus. Na verdade, os homens e mulheres, os judeus daquele tempo, eles esperavam mais propriamente um rei político que viesse para exercer liderança e libertá-los da opressão, do jugo do Império Romano. Mas eles esqueceram de olhar mais minuciosamente para as Escrituras e perceberam o tempo todo que o Senhor enviaria um Messias a fim de que o homem fosse liberto das suas mazelas emocionais, das suas perdições da alma, daquilo que verdadeiramente corrompeu o coração humano. Mas não, eles queriam alguém político que chegasse chegando, exercendo o seu poderio,
como um Messias que fosse, enviado por Deus e chegasse num cavalo branco e chegasse destronando tudo aquilo que estava de errado ali. Mas Jesus fez exatamente o contrário de isso. Chegou e entrou em Jerusalém montado no quê? Num jumentinho. Imaginemos nós, queridos, nós esperando aquele impactante, glorioso ser que chegasse num cavalo branco, e Jesus entra em Jerusalém sem parecer nem formoso, simples, vestes simples de um judeu, e montado em um jumentinho. Outros vêm a ele carentes de salvação. Agora uma pergunta para nós: o que realmente podemos esperar de Jesus? O que ensina a Bíblia sobre suas atitudes? Esse é o nosso tema de hoje. O bom da revista, que ela tem um amparo de muitos textos. Só que, queridos, se nós formos ficar lendo todos os textos aqui, nós vamos 10 lições de uma lição só, ou 10 domingos de uma lição só. Então os textos, eu peço que os irmãos estarem lendo nas suas casas. Aí você vai ler a revistinha, vai na Bíblia, quem ama a sua Bíblia, abre os textos, confere e vai ser abençoado, tenho certeza disso. A esperança de um Messias político, exatamente o que eu acabei de mencionar aqui em poucas palavras. O Antigo Testamento é a base da esperança messiânica judaica. Nele fundamentados, os judeus esperavam um Messias que fosse profeta. Tudo bem, Jesus chegou como profeta, foi profetizado por um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Moisés. Esse texto vale a pena nós conferirmos. Deuteronômio 18. Vou pedir para alguém ler para nós. Primeiro que achar, Deuteronômio 18 e 19. Deuteronômio 18 e 19. Vamos lá? Eis que ressuscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o quererei por ele. Olha só, essas aqui são palavras de Moisés. Versículo 15 também diz respeito a isso. O Senhor seu Deus levantará um profeta como eu, no meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. Interessante que o Moisés, aqui nessa passagem, ele não quis se posicionar com equivalência em relação a Jesus. Não, ele falou assim: Deus levantará um profeta tão relevante quanto ele, porque Moisés foi relevante no Antigo Testamento, só que Jesus ainda é maior que Moisés, mas no sentido de verdadeiramente levar o povo a um lugar de descanso. Essa é a missão de Deus, dar o descanso eterno para o homem. Moisés não conseguiu. Moisés parou no meio do caminho. E por causa do quê? Desobediência também. O homem mais manso da terra irou-se e pecou. Não conseguiu levar o povo até a terra. Deus levantou Josué. Josué entrou com o povo na terra, mas ainda não era um lugar de descanso. Agora Jesus sim. Jesus tem esse poder de conduzir o homem a um lugar de descanso, porque Ele é o próprio descanso nosso. No entanto, Ele faz um convite em Mateus, e o convite é maravilhoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Quem aqui se regozija
por esse descanso, por esse alívio da parte do Messias, a quem quiser receber esse descanso. Mas os homens estavam esperando ali um grande rei, conquistador, dominador, guerreiro, contra os inimigos de Israel, libertador político. Seria o jeito de Deus que viria para tirar Israel de Juda, opressor e inimigo. Os israelitas estavam certos em cumprir essa esperança nesse. Porém, não podiam deixar de ver que há um outro aspecto revelado no Antigo Testamento acerca do Filho de Deus. Os salmistas e os profetas não retratam apenas a glória e o triunfo do Messias. O estudo cuidadoso do livro dos Salmos de Isaías revela o Filho de Deus sofredor por causa do pecado humano. Vamos ver Isaías 53, 12. Esse texto de Isaías 53 nos revela muito a obra, a verdadeira obra que Jesus veio fazer neste mundo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, todas as transgressões, pecados, iniquidades. E quando Ele contempla a nós na sua presença, como quem está totalmente agindo conforme a verdade, é óbvio que Ele se regozija nisso. E com certeza Ele chega à conclusão de que valeu a pena. Isaías 53, 12. Quem pode ler? Isaías 53, 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercediu. Olha, Ele levou sobre si. Que maravilha é saber que Jesus pagou esse preço por nós e sofreu por isso. Sofreu como um homem, suou gotas de sangue. Em algum momento chegou a pedir ao seu Pai: se for possível, faça de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. E estava sendo servo obediente ao Senhor no desígnio maior de Deus em relação aos homens: salvar os perdidos, assim como salvou aquele pobre e miserável Zaqueu, que vivia aí de uma forma não condizente com a verdade. Os judeus viram nos textos do Antigo Testamento apenas a glória do Messias e interpretaram que suas ações seriam essencialmente políticas. E é devido a isso que, com certeza, se levantaram tanto contra Jesus. Reflexo da ideia de um Messias político no Novo Testamento. Esse conceito de um Messias político pode ser visto claramente nas páginas do Novo Testamento. Após a primeira multiplicação dos pães, quiseram coroar Jesus como rei. Quem pode abrir João 6, 14 e 15? Primeiro que achar pode ler para nós. Evangelho de João 6, 14 e 15. João 14 e 15. João 6, 14 e 15. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus mostrava, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estava prestes a vir, levaram a força para proclamar o rei, retirou-se novamente ao seu próprio. Olha, na verdade o homem muitas vezes, ou na maioria das vezes, depende de enxergar para crer, não é verdade? É a questão racional. Até Tomé: não, eu só acredito vendo. Aí quando eles se depararam ali com multiplicação daquilo que era interessante para eles, agora é conveniente coroar Jesus. Mas Jesus, longe da vanglória,
sempre fugiu disso. A missão dele era o reino dele não era desse mundo, não era desse mundo, mas ele recebeu uma coroa de espinhos por aquilo que verdadeiramente ele veio fazer, o sentido de libertar o homem de si mesmo. Os discípulos que iam pelo caminho de Emaús, profundamente decepcionados com a morte de Jesus, clamavam. Eles tinham uma esperança. E quando Jesus morreu, eles pensaram: e agora? Foi-se. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. A visão do homem é limitada, não é verdade? Muito limitada. Nós temos essa fraqueza. Eu estava estudando muito a vida de Elias nesta semana. E olha, Elias, quem foi Elias? Elias foi um dos maiores profetas também do Antigo Testamento, junto com Moisés. No entanto, os dois, na transfiguração de Jesus, quem apareceu lá? Elias e Moisés. O Moisés permaneceu como o homem mais manso da terra, irou-se e pecou. Ao Elias, gente, o Elias implorou tantos milagres da parte de Deus, tantos milagres. Quando ele chegou lá e confrontou Acabe e Jezabel, dali se instalou o tempo de seca, que durou 3 anos e 6 meses. Deus cuidou dele de uma forma tremenda, até meio estranha. Agora se desce até o ribeiro querido, bebe água do rio, e quem vai alimentar você? O porco. Literalmente vai comer da boca do porco. Mas estava sendo alimentado. De repente, penso eu que Deus, não só preocupado com o cuidado de Elias, mas preocupado também com aquela viúva de Sarepta, que Deus tem cuidado com os órfãos e as viúvas. Aí, olhando a sequidão do destino daquela mulher que estava lá, toda sofrida com o seu filho. Quando Elias chega lá em Sarepta, a mulher, meu Deus, chegou mais uma boca. Elias chegou pedindo água, um tempo de seca. A água não foi tanta dificuldade, ela proveu ao profeta, mas quando ele pediu um bolo, olha, o que nós temos aqui? Nós temos um punhadinho de coisinha aqui para fazer um bolo, comer e morrer. E foi essa que Deus levantou para alimentar o Elias durante 3 anos e 6 meses. Aí, de repente, Deus mandou ele voltar a Israel para que ele combate contra os profetas de Baal. E olha, gente, tudo que aconteceu lá, a manifestação de Deus por meio do fogo. Elias contemplando tudo isso. Mataram todos aqueles profetas falsos. 850 homens. Imaginemos nós que multidão. Quanto falso profeta. Mortos. Aí a Jezabel, que não quis se dobrar ao Deus de Israel, ameaçou ele. Todos nós conhecemos a história. Não quis se converter a Deus. Mesmo sabendo o que tinha acontecido, que diz o texto lá de 1 Reis 19, que Acabe contou tudo isso para Jezabel. Não sei onde ela estava, que o Acabe foi quem contou para ela. Elias fez isso. Então, que os deuses me matem, os deuses dela, que ela acreditava, Baal e Azará, que os deuses me matem se amanhã Elias não estiver morto. E Elias, sabendo disso, deu no pé. E interessante, gente, que Elias andou mais de 500 quilômetros. Acho que eu falei isso aqui um dia, né? Nós estamos, com exceção do Wagner, que anda com uma barbaridade. Esses dias eu encontrei o
levaram-me aqui, eu estava saindo do carro. Ô meu irmão, quer uma carona? Não, pastor, vou fazer uma caminhadinha. Pensei que ia ali até o Larissa, o Atacadão. Quando eu vi o homem estava lá, voltando, o homem estava lá perto da prefeitura. Deus do céu! E aquela subidona ali, gente. Isso tem que preparo físico, exemplar no fechado. Mas, queridos, pensemos nós, o Elias, só em começo ele já andou 144 quilômetros. Só de início. Saiu de Jezreel, lá no Monte Carmelo, andou até Berseba, no sul de Judá. 144. Chegou no deserto. Deserto, que lugar bonito. Olha, vou me aventurar. Caminho de um dia pelo deserto. Aí chegou e encontrou uma árvore, deitou debaixo da árvore e pediu a morte. Só tinha, né? Aí, não, o anjo, Deus enviou um anjo. Não, tem mais coisa para acontecer. Come, fez um pão caseiro, bem ajeitado, que só Deus pode fazer, né? Uma água fresquinha, diferentemente do ribeiro querido, que é a água de chuva. Tudo que vem de Deus é bom, é fresco, né? Aí foi tratado ali, dormiu um pouco, de repente acordou e andou 400 quilômetros da onde ele estava até chegar, gente, no Monte Oreb, e entrou dentro da casa. E olha a concepção que ele tinha. Elias, profeta, quantos milagres contemplou, quantas obras fez, profeta. Tinha uma visão limitada, achava que era o único profeta que sobrou, porque Acabe e Jezabel tinham matado ali muitos profetas, mas tinha um lá dentro da casa deles, o tal de Obadias, que já estava cuidando de alguns profetas do Senhor, pelo menos 100. E esse Obadias provia pão, água para eles, para os profetas de Deus. Pelo menos 100 já estavam longe da mira de Acabe e Jezabel. E Deus falou para ele: rapaz, está por fora. A visão do homem é limitada. Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas o homem, por mais que seja um homem tremendamente usado por Deus, é limitado. Não vai saber todas as coisas. Então, gente, os discípulos de Emaús aqui, né, também estavam ali, se dando somente a sua limitação. Muito obrigado. Só se dando a sua limitação. Na nossa vida nós também não temos consciência daquilo que Deus está fazendo a nosso favor, mas e o que Deus tem para nós. Mas o que pode nos abençoar grandemente é aquele que está registrado pelo próprio profeta Isaías, no capítulo 64:4, que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém, gente? Deus trabalha em nosso favor. E isso é muito bom nós sabermos. Agora, tudo que acontece, tudo que gira ao nosso redor, que nós não temos consciência, é mistério. É mistério. Mas Deus é fiel. Amém, gente? Enquanto nós somos limitados, Deus é fiel. Aleluia. Quando Jesus foi assunto ao céu, os discípulos ainda tinham uma preocupação política. É nesse tempo que restauras o reino de Israel. Olha, tanto tempo, quantas ministrações de Jesus aí. E eles estão aí, parece que, meu Deus, ai que raiva. Estão pensando ainda nas coisas. Jesus está lá falando do universo, mas eles estão ali, naquele mundinho. Mas é nesse tempo que restaura os reinos, né? Conceito bíblico do reino de Messias. Jesus deixou claro que o seu reino não era político, nem de destino. Vamos ler João 18:36. Primeiro que achar, pode ler para nós. João 18:36.
E se quisesse que fosse lá, seria ou não? Mas a visão de Deus é outra. Se quisesse que fosse, na verdade, Salmo 24, o que diz lá? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O Senhor é rei, querendo os homens ou não, mas Ele dá uma liberalidade para que os homens, na maioria das vezes todos, reinem, pintem e bordem, mas assim, cada um receberá conforme as suas obras. Mas chegará um dia que todos terão que se dobrar diante aí do reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porém, enfatizou que o reino de Deus tem dois aspectos, um presente e um futuro. Vamos ver aqui o futuro, Lucas 19:11. No presente, o reino está instalado entre os que creem dentro de nós. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de nós. É Deus reinando naqueles que creem no seu nome. No futuro será para todos os salvos. O que está escrito lá em Lucas 19:11? Ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então, logo, no tempo de Deus, vai haver essa manifestação que todo joelho terá que se dobrar. O grande erro dos judeus foi o fato de terem enxergado apenas a glória do Senhor nas páginas do Antigo Testamento, vendo o Messias com poderes políticos. O apóstolo Paulo, evitando esse erro, enfatizou aos seus leitores que o reino de Deus é celestial, embora tenha sido implantado aqui na terra. Se eu não estou enganado, esse texto de Romanos 14:17, se você quiser abrir para conferir, diz assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é algo muito superior àquilo que os homens esperam em relação a reino. Diante dessas evidências bíblicas, somos levados a crer em Jesus como sendo o Messias, não somente glorioso e triunfante, mas também com uma obra muito maior, no sentido de salvar o homem, sofredor e dedicado à obra para a qual fora designado pelo Pai. Isaías 61. O texto que Jesus abriu um dia, um sábado, Jesus abriu esse texto numa sinagoga e, olha, gente, deu pano para manga depois que Jesus leu esse texto, porque ele falou assim, essa palavra se cumpriu hoje. Até o momento que Jesus estava fazendo a leitura ali, diante daqueles religiosos, vamos prestar atenção, que o homem parece relevante. Mas de repente Jesus falou assim, essa palavra se cumpriu hoje. Ah, meu Deus, deu um barulho. Está lá em Lucas, no capítulo 4, exatamente essa passagem de Isaías 61. Lucas 4, a partir de 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Até aqui tudo bem, maravilha. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito:
muitos religiosos pregam aí e vão abrindo a Bíblia de maneira aleatória. Olha que interessante isso aqui. Existe uma denominação onde as pessoas, elas são escolhidas na hora para trazer uma mensagem de Deus. E o que elas fazem? Elas abrem lá a Bíblia de maneira muito aleatória. E onde cair, a pessoa tem que dar uma palavra em cima daquilo. Sem haver um estudo, sem haver uma pesquisa, sem haver uma preparação, sem haver oração, no sentido de ministração. Mas aqui nós vemos que Jesus entregaram o livro do profeta Isaías, e ele abriu e procurou a passagem para ler. Procurou. E é assim que nós, servos do Senhor, temos que fazer em relação a esse tesouro que nós temos em mãos, a nossa Bíblia. Que história é essa de ficar só abrindo a Bíblia aleatoriamente? Agora, é óbvio, tem muitos crentes na igreja que não têm uma vida de meditação diária na Bíblia, que faz assim. E é um erro. Não. Tem a Bíblia lá como se fosse uma coisa mágica. Vou ver o que Deus vai falar comigo. Aí abre bem aleatoriamente. E está querendo que Deus fale de uma maneira e cai lá numa passagem que não tem nada a ver com a tua necessidade. Isso é um erro que infelizmente muitos cometem. Mas quer ouvir Deus falar? Vai e leia a tua Bíblia de uma maneira racional. E Deus vai falar o tempo todo. E Deus está falando. Amém, gente? Jesus aqui, ele procurou o texto. Ele procurou o texto e achou lá em Isaías 61. Ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos povos. Olha a missão do Cordeiro de Deus aqui. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, porque é chegado o tempo do favor do Senhor. Olha que interessante, a continuação aqui. Jesus fazendo menção do profeta Isaías 61. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente setões. É até engraçado, né? Todos na sinagoga olhavam atentamente. Jesus leu, fechou, né, a Torá, sentou-se, todo mundo ficou de olho nele, né? Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram. Gente, que bomba atômica morreu aqueles homens. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíram de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Ué, como assim se cumpriu isso? Não é esse o filho do carpinteiro? Quem é esse? Então ele disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cura si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nem profeta é aceito na sua própria cidade. Que triste, né, queridos? Que triste. O próprio Deus encarnado ali, aquele que ditou a palavra a Isaías, dizendo: o Senhor se cumpriu. E aqui eles vão fazendo pouco caso. Não é esse o filho de José, não é esse o filho do carpinteiro, porque eles tinham uma outra visão acerca de quem poderia ser o Messias, que era tão esperado e que continua sendo esperado ainda pelos judeus ortodoxos que hoje estão lá em Israel. Vamos lá, gente. Jesus sabia que seu reino não era deste mundo. Ele não ensinou comportamentos subversivos nem rebeldia política, embora tenha revolucionado muitos conceitos. Aos seus discípulos ensinou obediência e submissão. Questionado sobre o pagamento de tribulação de tributos, por exemplo, disse:
Dai, pois, a César o que é de César. Jesus, ele não ensinou o homem a ser desobediente às autoridades. Não. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Assim tem que ser o crente. Certo? Cristo nos Evangelhos, quem serve Deus, homem. Estamos partindo aqui para a parte final, mais 10 minutinhos no céu. Os Evangelhos nos oferecem uma clara história da vida e ministério de Jesus, mostrando como ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. A partir desses relatos, todo crente tem condições de saber o que pode esperar do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, em sua vida pessoal. Vejamos. Mateus enfatizou Jesus como rei, mas não um rei político, mas o rei maravilhoso que ele é, reinando no coração do homem, fazendo a obra que Deus designou verdadeiramente para ele fazer. O primeiro evangelho fala de Jesus como sendo Messias de Israel, o rei prometido. Seu objetivo era escrever aos judeus, provar-lhes que Jesus era o Messias esperado que havia de vir. Mateus foi discípulo de Jesus, né? Mateus e ele cita cerca de 40 vezes o Antigo Testamento para mostrar que as profecias se cumpriam em Jesus, ou seja, teve muita base para confirmar isso, se tratando do Messias. As últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus proclamam seus direitos reais. Um texto maravilhoso que está lá em Mateus, né? 18, Mateus 28, 18 ao 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Esse Evangelho termina mostrando que o Rei é eterno. Embora Mateus descreva Jesus como Messias, ele não omite o sofrimento, as tristezas e as dores do Filho de Deus. De acordo com o seu Evangelho, Messias estabeleceu um novo código de conduta moral e ética. Maior sermão de todos os tempos. Maior sermão. Mateus 5 a 7, que trata ali do sermão da montanha. E como que Jesus inicia o sermão? Bem diferentemente daquilo que eles esperavam de um rei político. Como que Jesus inicia o sermão do monte? Mateus 5,3, o que está escrito lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É por isso que Jesus hoje tem um nome que está sobre todo nome. É um texto de Filipenses que eu acho que vocês já estão careca, igual eu, de tanto ouvir o que eu citar. Filipenses 2 que trata lá Jesus que negou-se a si mesmo, humilhou-se, tomando forma de servo, como homem, né? Foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está sobre todo nome. Que Jesus, ele foi mais humilde de todos. E a recomendação dele exatamente em Mateus foi a seguinte, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim. Isso é uma busca constante do cristão, queridos. Tem que ser, meu Deus. Tem que ser. Quem acha que já melhorou nesse sentido? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas nós temos muito chão para caminhar. Né? Eu não posso dizer que sou uma pessoa mansa. Não posso admitir isso. Não posso admitir isso. Conheço pessoas que são mansas, né, irmão? Dentro de casa também. E isso aqui só nós sabemos, né? Eu não posso me considerar, me
vê assim, né? Eu sou uma pessoa não tem muito que aprender em relação a isso. A gente procura ser, mas não é fácil, né, irmão? Pensa ser, Eu tenho assim, gente, ao mesmo ponto que eu luto veementemente contra isso, tem vezes que eu desço no salto tão facinho. Aí não é fácil, né? Essa luta contra a carne. E nem também, tão pouco posso admitir que sou humilde. Porque se eu fizer uma confissão como essa, eu sou humilde, eu já não estou sendo. Eu já estou se vangloriando. Eu já estou sendo orgulhoso. Não, eu sou mais humilde daqui. Está se vangloriando, está sendo orgulhoso. Então é difícil. Agora, que os outros meçam se nós somos mansos e humildes. E que nós busquemos isso. Que nós aprendamos, que nós olhemos para Jesus. O exemplo maior para as nossas vidas é Jesus. Agora, cuidemos com isso para que as pessoas tenham um parecer de todos nós. Não que eu me achar. Amém? Marcos, o Evangelho do servo, assim como Mateus colocou Jesus como rei, Marcos enfatiza Jesus como servo. Marcos 10, 45. O Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. A mesma coisa que Mateus escreveu lá no capítulo 20 e 28. O Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida por resgate de muitos. Esse Evangelho descreve Jesus como sendo servo sofredor. Marcos relata as constantes atividades de Jesus como servo que cumpriu as profecias de Isaías. O propósito desse evangelista era alcançar os romanos com a mensagem do Evangelho. Marcos usa com muita frequência a palavra logo ou imediatamente. Com isso, o evangelista queria dizer que o servo estava sempre em ação e pronto para o trabalho em favor dos necessitados. Continua trabalhando. Amém? Quem crê que Jesus ainda continua trabalhando em favor dos necessitados. O próprio Jesus é quem define sua missão nesse evangelho, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Que bom saber disso, né? Que o próprio Deus tem esse coração, que o próprio Deus tem esse desejo. Não veio para ser servido, mas para servir. E servir pessoas que não são indignas. Marcos dá muita ênfase aos milagres de Jesus. Foi o que mais falou dos milagres de Jesus, o evangelista Marcos, mostrando que ele sempre agiu em favor das pessoas carentes. O servo está interessado na solução dos problemas humanos. Glória a Deus por isso também. Lucas, que é o mais clássico dos evangelhos, até pela escrita de Lucas, que era um homem muito culto, além de ser médico, era historiador. A ênfase de Lucas é o homem, Jesus como homem, um homem que sofreu, que sentiu fome, que sentiu dor, que ficou perplexo, que chorou, né? Esse evangelho apresenta Cristo como um homem ideal, perfeito, em que não há nenhuma mácula também. A expressão Filho do Homem, que indica a humanidade perfeita. Jesus aparece 26 vezes no livro. Lucas mostra que Jesus está profundamente interessado na salvação de todos os homens, indistintamente. Perante ele não há distinção de raça, sexo ou posição social. Irmãos, para encerrar, só trazendo aqui um parecer que é importante para o nosso saber teológico. Dos quatro evangelhos, 3 são sinóticos. Quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. O que é sinótico? Eles têm praticamente uma visão em comum. Eles tratam praticamente dos mesmos assuntos. Alguns dizem que Mateus foi base para Marcos e Lucas, que eles se basearam no Evangelho de Mateus para escrever os seus evangelhos. Outros dizem, mais forte, a tese que Marcos foi base para Mateus e Lucas. E o Marcos
que é considerado pela maioria, pelo menos dos estudiosos, como o evangelho mais antigo. Esse Marcos é aquele João Marcos que foi pivô de uma briga entre Barnabé e Paulo, na primeira viagem missionária. Chegando lá em determinado lugar, João Marcos abandonou eles seguiram viagem. De repente, na segunda viagem missionária, o Barnabé queria levar o João Marcos de novo, mas o Paulo não vamos levar ele, porque ele abandonou lá na primeira viagem. Aí deu uma briga lá, não uma pequena briga, entre Barnabé e Paulo. Servos de Deus brigam também. Que história é essa que servos de Deus não podem brigar? Acontece. Mas o importante é a reconciliação. O mais importante é que prevaleça o amor e o perdão. Briguinhas podem acontecer, desentendimentos. Mas o que deve prevalecer? Restauração de relacionamentos. Porque, no mundo onde está a humanidade, está a pecaminosidade. E todos nós somos sujeitos a errarmos, transgredirmos, pecarmos e ferirmos também o coração das pessoas. Até de maneira não intencional. Temos essa inclinação, infelizmente. Gente, a motivação ali era missionária. O Paulo queria fazer a segunda viagem missionária. O Barnabé também. Vamos conversar aqui. Paulo, o que você acha de levar o João Marcos? Não, João Marcos não. João Marcos não deu problema. Aí começava a discussão. O que aconteceu? Cada um para um lado. O Barnabé seguiu viagem com o João Marcos. O Paulo pegou Silas e foi para outra direção. Mas depois Paulo está dizendo para Timóteo: João Marcos foi muito útil. Que benção, restaurou o relacionamento com João Marcos. E esse João Marcos, ao que consta, o evangelista Marcos, que se transformou em evangelista, foi motivo de problema e de briga em um determinado momento da sua vida, mas depois se transformou em evangelista. Olha o que Deus faz. Esse Marcos, tudo que ele pegou, segundo os estudiosos de informação, foi de Pedro. Até porque Pedro considerava o Marcos como um filho na fé. Assim como Paulo tinha Timóteo como filho na fé, o Pedro tinha o Marcos como um filho na fé. E muitos defendem que os evangelistas Mateus e Lucas se basearam para escrever os seus evangelhos em Marcos. Os três evangelhos sinóticos parecidos: Mateus, Marcos e Lucas. O diferente é o evangelho de João, que trata ali Jesus como Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Deus Emmanuel que veio e habitou entre nós. Vamos para a parte final. João, o Filho de Deus. O quarto evangelho foi escrito para comprovar aos leitores a divindade de Jesus. Sua abordagem é diferente dos outros evangelhos. Começa mostrando a pré-existência de Jesus, falando sua divindade e papel na criação do mundo. Que o Senhor é eterno, fica claro em João 1 e 14. Em outros textos desse evangelho, o próprio Jesus declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso aqui é importante nós pegarmos o gancho para não encerrarmos. Essa questão de vaidade humana, muitos querendo se achar, querem ser não sendo. Isso é terrível, é uma luta da alma humana contra esses monstros. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ali, quando o diabo pegou ele, levou até o pináculo do templo, em Jerusalém, a parte mais alta, o pináculo do templo, estava sob a vista de todos. Todos podiam ver Jesus lá em cima, no pináculo do templo, a altura de um prédio de 4 andares, mais ou menos. Imagina a altura. Qual que foi a proposta de Jesus, de Satanás para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, lança tudo daí abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Qual que era a proposta do diabo para Jesus? Mostre que você realmente é o Filho de Deus, que você é o poderoso, que você é o Messias. E se você fizer isso, se for confirmado que os anjos não vão deixar você morrer,
É claro que as pessoas vão reconhecer que você é Messias, que você é Deus, que você é poderoso, e vão te reconhecer, vão te aplaudir, vão te glorificar. E esse é o momento de você provar quem você é. Mas Jesus precisava, sendo que ele se manifestou lá como o próprio Deus Sou, dando aquela palavra a Moisés. Porque tudo foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Se ele é um com o Pai, gente, ele falou assim. Se o diabo citou, está escrito no Salmo 91, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Jesus tinha conhecimento do Deuteronômio, mas também tinha conhecimento daquilo que Deus ama e daquilo que Deus abomina. Como que eu vou tentar Deus sem precisar? E outra coisa, Jesus, humilde, não tinha soberba nenhuma no seu coração. Não tinha desejo de provar quem ele era para ninguém. Ele simplesmente era. Ele era o que é. Deus falou para Moisés, lá no Antigo Testamento: eu sou o que sou. E se ele é o que é, quem somos nós? Para ficarmos duvidando, indagando, se posicionando de maneira contrária. Agora, quando chega no Evangelho de João, aí ele se manifesta dizendo assim: eu sou. Porque daí o propósito era que o homem tivesse esse conhecimento. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Esse grande eu sou é o Jesus que nós servimos. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem glorifica ele nessa manhã? O que esperamos nós de Jesus? Os evangelhos falam dele como sendo todo-poderoso, Filho de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso nos dá a certeza de que, com o mesmo amor e compaixão que Jesus lidou com os problemas humanos durante seu ministério, ele cuida de seus filhos hoje. Ainda bem que nós temos esse amparo, ainda bem que nós temos esse conhecimento, que o Senhor Jesus está cuidando de nós o tempo todo. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O cristão espera com o Rei em sua segunda vinda. Por isso, vamos viver completa submissão a Jesus, o Senhor, imitando-o como homem perfeito e trabalhador ativo na casa do Pai. Amém, gente? Amém. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Que nós também tenhamos essa mesma motivação, porque fomos chamados para sermos também servos do nosso Deus, e como servos, tendo esse ímpeto, essa motivação de servirmos uns aos outros. Amém? Vamos orar nesse momento. Pedir para a irmã Cleusa vir aqui fazer uma oração para nós. Glória a Jesus.